Olá, paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor Jesus. Para quem estiver chegando agora no canal, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudiceia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E já deixando, lembrando aí para deixar o like, curtir, compartilhar, comentar também, tá bom? Para quem não é inscrito, se inscreva também. Que Deus continue abençoando a todos. Hoje eu vou deixar uma palavra aqui no livro de Lucas 17, 11, onde se refere no dia de hoje pessoas ingratas, pessoas que interesseiras, até mesmo servos de Deus, vai para servos de Deus essa palavra, que muitas das vezes vai buscar o Senhor, mas na verdade não tem ido buscar o Senhor, e sim buscado as bênçãos, coisas materiais, coisas para se autossatisfazer e não satisfazer a Deus, porque só da gente acordar já é uma vitória, porque muitos dormiram essa noite e não acordaram, pela madrugada já vieram a óbito. Isso aí é constante, infelizmente é assim. E quem não tem Jesus, quem não se entregou para Jesus, a vida para Deus, infelizmente, a palavra de Deus diz que é a morte eterna. Então a palavra de hoje é referente a isso, pessoas ingratas, então que não sejam ingratos e interesseiros, Então vou ler aqui a palavra que diz: a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, versículo 11, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. No caso aqui, Jesus Cristo, que ele indo em Jerusalém, pelo meio da Samaria e da Galiléia, ele entrou numa certa aldeia e saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. De 10 pessoas que foram curadas, somente um voltou para agradecer, somente um reconheceu o poder de Deus, a maravilha de Deus. Então, é ingratidão, 9 foram ingratos, 9 só queriam o que Deus podia fazer e não queriam Deus, não queriam Jesus Cristo, Então, não sejamos essas pessoas ingratas, interesseiras, que buscam somente as coisas que Deus pode dar, mas que venhamos a cada dia buscar ao Senhor Jesus, que nem a palavra dele diz, que buscar primeiro a justiça e... como que é? Buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você buscando a Deus com sinceridade, você automaticamente receberá tudo aquilo que você necessita. Então, busca a Deus com sinceridade, humildade, persevere, não seja a pessoa ansiosa, esteja sempre buscando a Deus, que no momento certo, tudo é no momento certo. Não adianta você chegar, eu vou hoje e eu quero minha bênção amanhã. Não é assim que funciona. Tudo é no tempo de Deus. Aguarde com paciência no Senhor, tá bom? Essa é a palavra que eu deixo e vou passar já a palavra para minha esposa. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, Tudo é no tempo dele, Não adianta
nos precipitarmos, fazer do nosso jeito, porque não vamos chegar a lugar nenhum, né? É igual a presença de Jesus. Se nós não estivermos na presença de Jesus e com a presença dele em nós, de nada vale estar na igreja, tá indo buscar ele, tá dizendo que vai pregar o evangelho dele, se não formos imagem e semelhança dele. Claro que nós nunca seremos igual a Jesus, mas cada dia que passa nós temos que ficar mais parecido com ele. É isso que Jesus quer de nós, né? Eu vou estar deixando também uma palavra que encontra-se em Mateus, e Mateus 22, no verso 37 ao 40. Que está escrito assim: e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Jesus, de Deus, é bem clara, que se vindo para nós também, né, que buscamos a Deus, que pregamos o evangelho dele, primeiro a palavra tem que servir para nós. Então, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar sobre as nossas vidas, de nada adianta a gente estar vivendo aqui nesse mundo, esse mundo turbulento, esse mundo cheio de maldades, crueldades. As coisas estão acontecendo assim de uma forma que às vezes eu fico pensando e é difícil acreditar que os seres humanos estão sendo capazes de fazer certos tipos de coisa, né? Mas na palavra de Deus está escrito que no fim dos tempos nós iríamos ver muitas coisas acontecer, e é o que está acontecendo. Então, que hoje, nessa noite, eu não sei onde você está, como que você está, como que seu coração está, mas que nessa noite você coloque Deus, Senhor Jesus, né? Deus, Jesus, eu falo que Ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo, em primeiro lugar sobre a tua vida. Se você está cansado dos seus fardos, se você acha que está muito pesada, se a sua cruz está muito pesada, entregue para Jesus, né? Porque quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele foi crucificado e Ele morreu, Ele levou todos os nossos fardos, né? Mas Ele levou para que nós colocássemos Ele em primeiro lugar, para que nós tenha o mesmo pensamento que Ele. Eu vou amar o meu Deus em primeiro lugar. Aconteça o que acontecer, o meu Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar, mesmo eu estando todo quebrado, machucado, ferido, cortado, sangrando, igual Jesus estava naquela cruz, que Ele sangrou, mas Ele não largou Deus. Ele foi até o fim com Deus, né? Assim tem que ser nós. Temos que ser assim. E com Jesus, com Deus, sempre colocarmos Ele em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. Por mais que doa, por mais que a sua carne ela esteja falando, não, vá por ali que é mais fácil. Fique no caminho de Jesus. Se mantenha nos caminhos de Jesus. Se mantenha olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Ele nunca deixou de ser o alvo. Que você nunca será decepcionado. Às vezes os momentos tão difíceis faz com que a gente pense, será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está vendo esse sofrimento? Será que Deus não está vendo o que fulano está fazendo comigo dentro da nossa própria casa? Deus está vendo tudo. E no momento certo, se você ficar na sua posição, na posição que Ele está mandando você ficar, Ele vai te honrar. E lá na frente, você vai entender todo o trabalhar de Deus na sua vida. Mas para isso, é necessário colocar Ele em primeiro lugar e é necessário manter sempre a obediência a Deus. Essa é a palavra que eu deixo hoje para todos. Como meu esposo já falou aqui, entre o nosso canal, compartilhe, comente, se inscrevam e curtam, tá bom? Eu desejo um abençoado começo de semana para todos. Que Jesus venha vos abençoar em todas as áreas da vida de cada um. O que vocês necessitam, Jesus sabe. Faça a sua parte para que Jesus trabalhe e faça a parte dele. Amém? Uma boa noite a todos. Fiquem com Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Amém.